Ou seja, pessoal, o que que é a escala? A escala é o que que é essa proporção real e a representação em um mapa? É quantas vezes aquela realidade foi reduzida para caber dentro do mapa em que aquilo ali foi mostrado. Foi reduzido o quê? 10 mil vezes? 1 milhão de vezes? Então está relacionado à redução daquela realidade, para a gente poder calcular dentro dos centímetros. A gente usa isso bastante quando cai uma questão específica de escala. Quando é no mapa que você tem que responder uma questão sobre IDH, ou sobre violência, ou sobre minério no Brasil, enfim, essa questão da escala não é tão relevante. Mas quando a questão é específica para você calcular qual vai ser a distância real, qual vai ser, aí essa questão da escala, ela vai ser importante, tá bom? A gente vai fazer inclusive exercício sobre isso. Legenda é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações e está sempre presente em mapas temáticos. Alguns cartográficos e suas legendas são padronizados para todos os mapas, como o azul para designar a água e o verde para indicar a área de vegetação, entre outros. Então tem algumas coisas que são padronizadas, mas não significa que elas não podem aparecer de outras cores, tá bom? Como a gente disse, um mapa, quando se cria um mapa, o mapa é a partir do olhar de uma determinada pessoa, né? Eu lembro que quando eu estudei essa disciplina na universidade, a gente inclusive viu um mapa que foi feito por povos indígenas, né? E eles fizeram um mapa onde a água não tinha coloração azul, mas a coloração mais marrom, justamente porque eles se basearam pela água do rio e tudo isso, então eles fizeram uma cor mais escurecida para a água, tá bom? Então depende de quem tá fazendo aquele mapa, mas geralmente vai aparecer azul. Eu acredito que na prova de vocês é preto e branco mesmo, né? Então a legenda, ela carrega alguns símbolos, eu até coloquei, deixa eu ver, aqui ó, mais à frente para poder mostrar a vocês, né, que pode ser de forma, que pode ser de tamanho, de orientação, de cor, de valor ou de granulação, tudo isso presente no mapa, né, assim ou assim. Por exemplo, um mapa que eu quero destacar aeroportos, vai carregar os aviões, área industrial, provavelmente essa imagem ou com uma fumacinha saindo, né? Então, são características o quê? Pontuais, né? Por questões de tamanho. Isso aqui, por exemplo, quando eu quero representar um lugar que tenha grande concentração de população, aí essa bola é cada vez maior, né? Provavelmente em áreas rurais eu vou ter uma bolinha pequenininha, porque eu não tenho uma população tão grande. Então vai do tamanho. Então, dependendo do mapa, ele usa um estilo diferente, né, para representar. Se o mapa for falar em rodovias, gasodutos, né, para questão do gás, né, oleodutos, para a questão do petróleo, enfim, eles podem usar de repente esses tipos de formato, de tamanho também, para representação. Então, depende daquilo que o mapa vai querer mostrar. É uma linha ferroviária, é uma rodovia, é o que ele quer mostrar para vocês. Então, isso vai variar, nem sempre vai ser bolinha, triângulo, assim, pode ser de um formato que a gente denomina linear. Ou pode ser o propriamente dito o zonal, que é quando você tem tipos de agricultura diferentes. Em tipos de agricultura aqui, eu posso dizer que a bolinha pequenininha representa a soja, a bolinha média representa a cana-de-açúcar, mas vai estar descrito numa legenda para vocês poderem olhar, tá bom? Essa parte aqui vai se descrever de repente para o café e essa área aqui para o milho. Então, ele vai pontuar lá o que cada uma dessas representa, tá bom? Também para valor, né? Que a gente vê assim, ó. E aí ela depois é representada assim no mapa. E granulação. O de cor, que é aquele que vai destacar uma cor mais amarela, outra área mais verde, claro, verde escuro. São aqueles que a gente vê no livro didático, onde as imagens são coloridas, tá bom? Então, isso varia, mas tudo compõe a legenda de um mapa. Existem formas diferentes de você representar uma legenda dentro de um mapa. É importante eu destacar isso para vocês, tá bom? No que se refere à orientação,
é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais. E quando a gente fala um dos pontos cardeais, a saber aí, principalmente aí o ponto do norte, né? Geralmente eles pontuam, nem que seja o ponto do norte, para apontar isso no mapa, né? Eu não sei se aqui eu tenho algum. Ó, aqui ele botou a rosa dos ventos mesmo, mas podem ter mapas que representam só, coloca o Nzinho pra cima. Deixa eu ver se aqui da capa se tem alguma. Ah, ele botou a rosa dos ventos aqui, ó, em desenho assim, ó, né? Mas tem lugares em mapas que a gente vai ver só com N, representando o norte. E atenção, essa questão no que se refere à orientação, tá? O norte é muito importante, porque pode ter alguma questão que vocês peguem que o norte não esteja, abre aspas, em cima. Ele pode mudar o norte para o lado, o norte para baixo, o norte para o outro lado, né? No caso aqui, o lado esquerdo. O que isso interfere? É que todos os outros pontos cardeais vão mudar de posição. Se o norte estiver aqui embaixo, significa que o sul vai estar em cima. Então você meio que vira a prova de cabeça para baixo e desenha a rosa dos ventos como você sabe desenhar, norte, sul, leste, oeste, sabendo que são os pontos cardeais, os pontos colaterais onde eles estão, e volta a prova para a posição de leitura, né, normal, e aí você vai e faz aquela questão ali, tá? Depois eu caço uma questãozinha para vocês que esteja invertido assim, para saber se vocês estão ligados, tá? Prosseguindo. Então, a orientação é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais importantes para representar a direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são a rosa dos ventos, a bússola e o aparelho de GPS. Na época lá, né, quando a gente não tinha a bússola, né, o que a gente tinha era um movimento aparente do Sol. Então, o movimento aparente do Sol, pessoal, é uma forma de se orientar no espaço também, tá bom? Uma pessoa que estiver perdido num determinado local, né, numa mata, alguma coisa assim, sem celular, sem nada, tudo acabou a bateria e tal, ele sabe que o leste é onde o Sol nasce e existe um movimento aparente do Sol. Quando o sol está em cima da sua cabeça, que a gente diz assim, na porção assim, que você olha para o céu, o sol fica na tua cara, a gente fala que aquele horário ali é o horário de meio-dia, que meio-dia é a hora que o sol está alto. Depois o sol continua, porque a Terra está se movendo, girando, né, pessoal, no sentido de movimento dela de rotação, e aí o sol vai para oeste, ele vai se pôr no oeste. Então a direção que ele vai fazendo para anoitecer é para oeste. Então se você precisar caminhar para leste para ir embora, você vai fazer o sentido contrário para onde o sol está indo, tá bom? Então, esse tipo de orientação de percepção, ela é importante, tá bom? Até por questões de sobrevivência. E outra coisa que é importante eu destacar para vocês, né, sobre orientação, que a gente tem, por exemplo, ali a área da linha do Equador, né, que é a latitude da linha do Equador. 0 graus, e aí ela vai aumentando na medida que ela vai para os polos. Da mesma forma, o meridiano de Greenwich, que é o principal paralelo. 0 graus, ela vai aumentando no sentido leste e vai aumentando no sentido oeste. Então, a latitude é uma área onde está o 0 graus de baixa latitude. De alta latitude seria caminhando lá para o polo. Quanto mais próximo do polo, mais alta aí é a questão da latitude. E isso tem interferência principalmente nessa questão do sol, do que eu tô falando com vocês, da forma de orientação. Porque as áreas que forem mais próximas da linha do Equador, né, ela vai fazer menos sombra. Justamente porque o sol tá pegando, vamos supor aqui que a minha mão aqui seja o sol, então ela vai pegar exatamente a proximidade de luz, né, a quantidade de radiação, ela é maior na zona intertropical, né, próxima aqui da linha do Equador. Na medida que eu vou me afastando da linha do Equador, o que eu vou ter, na verdade, vai ser uma variação maior da sombra, justamente porque a Terra é uma esfera, e aí na medida em que eu for caminhando nessa proporção aqui da esfera, eu vou ter uma distribuição desigual de luz, então eu tenho uma maior sombra, tá? Em questões de luminosidade, já que eu falei com vocês que a orientação, ela
também é possível fazer pelo movimento do Sol, mas nem sempre dá para a gente se basear pela sombra, pela projeção da sombra, porque vai depender de qual latitude você está, tá bom? Para fazer uma sombra maior ou uma sombra menor. E eu já vi questão na SpaceX que trabalha com sombra. Então, áreas próximas à linha do Equador, eu vou ter o mínimo possível, cada vez menos de sombra. E em áreas mais distantes da linha do Equador, seja no sentido norte e sul, eu vou ter uma projeção maior da sombra, tá bom? Prosseguindo.